Olá, tudo bem? Essa é a nossa sexta aula de Educação Física, do terceiro ano do ensino médio, e nós vamos falar sobre as respostas fisiológicas ao exercício físico. Eu sou o professor Zezinho Martins. Para a gente falar de respostas fisiológicas, é extremamente importante entender, primeiro, o que é homeostasia. Homeostasia é a condição de equilíbrio no ambiente interno do corpo decorrente de muitos processos reguladores. Ou seja, o meu corpo ele deve estar sempre em perfeito equilíbrio. O meu coração batendo naquela medida, o sangue circulando naquela medida, ou seja, eu tenho que estar em perfeito equilíbrio. Mas constantemente esse processo é comprometido, ou seja, a homeostasia é um processo dinâmico. Sempre o corpo tem que estar dando respostas para garantir que essa homeostasia ela permaneça estável. E como é que ela é feita? O meu corpo ele dá duas respostas. As respostas nervosas do sistema nervoso e as respostas do sistema endócrino, respostas hormonais. Vale entender e ressaltar que isso é extremamente importante, porque qualquer alteração no meu corpo, a homeostasia foi comprometida. Se eu estou sentado e levanto, a homeostasia foi comprometida. Se eu vou correr, a homeostasia foi comprometida. Por isso que quando nós falamos de exercício físico, é extremamente importante entender o que é homeostasia. Tá? Quando eu falo de respostas fisiológicas do exercício físico, o meu corpo, como ele funciona, está relacionado a uma área da ciência chamada fisiologia. Então, toda vez que vai estudar o funcionamento do corpo, nós vamos estudar fisiologia. Toda vez que nós vamos estudar o funcionamento do corpo durante o exercício, nós vamos estar tratando sobre a fisiologia do exercício. Então, que respostas fisiológicas o meu corpo dá durante o exercício físico? Nós vamos tratar sobre as respostas dadas pelo sistema cardiovascular, coração e vasos sanguíneos, sistema respiratório e o sistema músculo-esquelético. Sobre o sistema cardiovascular, nós vamos ver frequência cardíaca, débito cardíaco e pressão arterial. O que é frequência cardíaca? Frequência cardíaca é o quê? É o número de vezes que o seu coração bate por minuto. O valor de referência para você avaliar a tua frequência cardíaca é da seguinte forma. Adultos sedentários, entre 70 a 80 batidas por minuto. Atletas ou pessoas ativas, 50 a 70 batidas por minuto. Crianças de 2 a 6 anos, 100 a 110 batidas por minuto. Maior de 8 anos até a adolescência, de 80 a 100 batidas por minuto. Vale ressaltar que isso não é regra. Por exemplo, existem pessoas que têm problemas cardíacos e elas são bradicárdicas, ou seja, o coração delas bate em uma velocidade mais lenta. Ou seja, elas não são atletas, são pessoas ativas, mas também tem a frequência cardíaca dentro desse parâmetro. Ou seja, esses valores que são passados para vocês são parâmetros que norteiam. Tá? Como é que eu faço para aferir a minha frequência cardíaca, para contar? Existem dois pontos para você auscultar a frequência cardíaca. A primeira é na região da carótida, no pescoço. Você vai colocar 2 dedos aqui, sempre colocar o indicador e o anular, tá? Nunca o polegar, porque senão você vai interferir no resultado. Você vai colocar na região da carótida e vai contar por 1 minuto. Tá? Se você estiver em atividade física, você vai contar por 15 segundos e multiplicar por 4, que vai dar o valor. Ou então você também vai poder auscultar na região do punho, na região radial. Você vai apalpar e auscultar na região radial aqui. Da mesma forma que eu falei para vocês. Vocês vão pegar um cronômetro, ou vão contar 1 minuto, ou vão contar 15 segundos e multiplicar por 4, que vai dar o total de frequência cardíaca de vocês. Tá? Por que eu tenho que entender isso aí? É importante entender para justamente entender a questão da homeostasia. Se o meu corpo aumenta a frequência cardíaca, é uma resposta fisiológica ao exercício para restabelecer o quê? A homeostasia do sistema cardiorrespiratório. Tá? Existem 3 formas aqui, que nós vamos citar para vocês,
as mais comuns para você, a importância de conhecer a frequência cardíaca. A primeira é a basal. O que é a frequência cardíaca basal? É aquela frequência cardíaca que você conta quando você acorda. Acordou, antes de levantar, você vai aferir. A frequência cardíaca de repouso é aquela que, por 5 minutos, você está parado, sentado. Então, vim caminhando para o trabalho, cheguei, sentei, já aferi minha frequência de... Não, vai dar alteração, tá? Você tem que estar 5 minutos em repouso. E a frequência cardíaca em exercício. Existem outras formas de contar, inclusive que é de referência profissional de educação física, mas não vem ao detalhe aqui. É importante lembrar também a respeito aqui, frequência cardíaca, nós estamos vendo aqui uma pessoa fazendo polichinelo, uma criança pulando corda, um senhor levantando peso, justamente para exemplificar isso. Qualquer atividade física que você faz, você vai dar um estímulo, a homeostasia vai ser comprometida e a primeira resposta que o seu corpo vai dar é aumentar a frequência cardíaca para compensar justamente esse gasto energético que você precisa. E o veículo que utiliza para levar essa fonte energética para o teu corpo é o sangue, que vai pelas veias e é bombeado pelo coração. Tá? O que é débito cardíaco? Débito cardíaco é o volume de sangue ejetado do ventrículo esquerdo para a artéria aorta a cada minuto. É importante entender, o coração existem 4 câmeras, né? O lado direito do coração bombeia o sangue para o pulmão. O lado esquerdo bombeia o sangue para o corpo. Então, é importante avaliar o débito cardíaco do lado esquerdo. Por quê? Porque é ele que vai bombear o sangue para o seu corpo. E o ventrículo é a região do coração que bombeia o sangue pro corpo. Então, o ventrículo esquerdo ejeta pela aorta o sangue para todo o seu corpo, com exceção dos pulmões, que é ejetado pelo ventrículo direito. À medida que você se exercita e você vai ficando mais forte, o teu coração tende a ficar mais forte. O que acontece? Ele trabalha menos, ele bombeia mais. O ventrículo esquerdo vai conseguir bombear mais sangue para um esforço menor, porque o coração está mais forte. E o que vai acontecer? A frequência cardíaca tende a diminuir, porque o coração vai trabalhar menos. Por isso que está evidenciado naquela questão do percentual de frequência cardíaca. Uma pessoa ativa, o coração bate mais devagar. Trabalha menos, sofre menos. Bem, pressão arterial. O que é pressão arterial? Ela refere-se à pressão com que o sangue faz nos vasos sanguíneos no momento em que o coração bombeia, tá? No momento que o coração bombeia, ele vai empurrar esse sangue pelos vasos sanguíneos e ele vai exercer uma pressão sobre essas artérias. É importante entender que o coração realiza 2 movimentos, a sístole e a diástole. O que vem a ser a sístole? Sístole é a contração, diástole é o relaxamento, ou seja, no momento da sístole, o coração vai empurrar o sangue, ou seja, a pressão vai ser maior. No momento da diástole, aquela região do coração ela vai encher de sangue, ou seja, vai empurrar menos sangue e a pressão vai ser menor. Por essa razão que a gente vê, pressão diastólica sempre vai ser a mínima, porque é no momento do relaxamento do coração. Pressão sistólica sempre vai ser a máxima, porque vai ser no momento em que o coração vai contrair e vai fazer uma pressão maior, empurrando com mais força esse sangue. Tá? No sistema respiratório, também é automático, a gente consegue visualizar. Começa a fazer uma atividade física, começa a ficar ofegante. Por quê? Porque aumenta a necessidade de oxigênio. O que o meu corpo faz para garantir a homeostasia? Aumenta a minha frequência respiratória. Eu começo a respirar mais rápido. Para garantir o quê? Para garantir que haja um transporte de oxigênio mais efetivo. Para que o oxigênio, que é a fonte energética, chegue às células. Ou seja, então precisa acelerar isso para garantir a homeostasia. Tá? E o que acontece também? Há um aumento na troca gasosa, que ocorre nos alvéolos pulmonares e nos pulmões. Para o quê? Para fazer com que o gás carbônico que é produzido durante essa parte metabólica no meu corpo seja excretado e eu capte mais oxigênio para ser utilizado como fonte energética. Sobre o sistema músculo-esquelético, automaticamente você já tem um ganho de força. Aumentando o ganho de força, você tem 3 tipos de força. A força de potência, que é aquela muito rápida, de 1 a 2 segundos. Você tem um aumento na sua resistência muscular e, consequentemente, você tem um aumento do diâmetro do músculo, ou seja, um aumento da hipertrofia muscular. É claro que, dependendo da atividade que você vai desenvolver, a tendência é você desenvolver mais uma dessas 3 forças. Tá?
Um fortalecimento dos ossos e das articulações, como foi falado, né? Se você movimenta, você exercita, você acaba tornando essa região do teu corpo mais forte. E o principal, melhora o retorno venoso. O que é o retorno venoso? O coração, ele tem a função, como foi falado para vocês, de bombear o sangue para o corpo. Mas quem tem a função de trazer o sangue de volta são os músculos esqueléticos, que no momento da contração muscular, eles facilitam com que esse sangue volte para o coração, ou seja, melhorando o retorno venoso. Então, se eu sou uma pessoa ativa, se eu sou uma pessoa mais forte, a tendência é o quê? É que esse retorno venoso seja melhorado. Tá? Em resumo, né, de uma forma bem sucinta, exercícios físicos diminuem sua frequência cardíaca em repouso, o coração fica mais forte. Melhora o débito do cardíaco, porque o coração fica mais forte. Fortalece a parede dos vasos sanguíneos, melhora o retorno venoso, diminui a pressão arterial sistólica, né, melhora a troca gasosa e o transporte de oxigênio e promove o fortalecimento muscular. Tá? Melhora o sistema cardiovascular, fortalece o seu coração e seus pulmões, aperfeiçoa o sistema respiratório, diminui o seu percentual de gordura, porque aumenta o gasto energético, reduz o risco de desenvolver doenças crônicas como hipertensão, arteriosclerose, diabetes, insuficiência cardíaca e outras. Podemos concluir o quê? Que uma pessoa que pratica regularmente exercício físico tem uma melhoria significativa na sua qualidade de vida, nas atividades diárias, além de ser uma ação de promoção da saúde fundamental. Sempre lembrando da importância da orientação de profissional de educação física para você alcançar os seus objetivos. Sempre que você for tratar de treinamento desportivo, você tem que ter orientado por um profissional de educação física. Vamos fazer um exercício aqui? Eu trouxe uma questão do Enem, questão 96, de 2012, que trata o seguinte: a partir dos efeitos fisiológicos do exercício físico no organismo, apresentados na figura, são adaptações benéficas à saúde do indivíduo. Tem uma imagem aí que trata sobre isso, né? Efeitos do exercício físico nos pulmões. Fornecem oxigênio ao sangue, né, durante o exercício. O coração bombeia o sangue rico em oxigênio nos músculos. E os músculos utilizam isso como fonte de energia. O que acontece com o exercício? O exercício ocorre a diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da oxigenação do sangue? Ocorre a diminuição da oxigenação do sangue e aumenta a frequência cardíaca em repouso? Ocorre a diminuição da frequência cardíaca em repouso e o aumento da gordura corporal? Ocorre a diminuição do tônus muscular e o aumento do percentual de gordura corporal? Ou ocorre a diminuição da gordura corporal e o aumento da frequência cardíaca em repouso? A resposta correta é a alternativa A. Como falei para vocês, à medida que a gente vai exercitando, a frequência cardíaca diminui porque o coração fica mais forte e, consequentemente, há um aumento da oxigenação do sangue. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueçam de visitar a plataforma Eduque e até a próxima aula.